Seja muito bem-vindo ao canal do Code Boost. Meu nome é William Moreira, sou desenvolvedor front-end e criador da formação Code Boost. O que a gente vai começar a ver na aula de hoje? Eu acho que eu posso dizer que não é uma aula, é um aulão, né? Porque vai ser essa aula vai ser a primeira de uma sequência de vídeo onde a gente vai desenvolver uma landing page bem completa utilizando Next.js com Tailwind. Então, basicamente, a gente vai desenvolver essa landing page. Nesta aula, a gente vai iniciar pelo cabeçalho e vai terminar aqui na seção de features, tá? E assim a gente vai dividindo. Eu quero fazer a aula de 1 hora, correto? Se chegar 1 hora, bateu 1 hora, a gente fecha a aula e reparte na outra, tá? Mas se caso ficar um pouco menos, um pouco mais, ou seja, tem que ser menos de 1 hora, beleza? Então assim, antes da gente começar, curta esse vídeo, compartilhe o canal. Clica no sininho aí para você receber notificações, porque toda semana eu dou alguma dica na área de desenvolvimento front-end. E outro recado, se você está perdido na área de desenvolvimento front-end e quer entender como que funciona essa área que está cada vez crescendo, conheça o Code Boost. É uma formação onde eu pensei etapa por etapa, do início ao fim, a te ensinar a você essa nova área que tá crescendo a cada dia. Beleza? Então, chega de papo e vamos codar. Então, primeiramente, esse aqui é um layout, certo? Que eu peguei aqui na comunidade do Figma, tá? É a versão grátis desse Design System, ele tem a versão paga. Mas para a gente estar fazendo essa sequência de vídeos, a grátis ela já funciona. Aí você abre no Figma, importa, e é esse layout que a gente vai desenvolver, tá? Ele está aqui na aba Landing Pages, né? Aqui em Market Website Examples, e é essa primeira landing page aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar o nosso projeto em Next, né? Então vamos lá. npx create next app @last. Esse é o comando para poder criar a última versão do projeto em Next. Isso que não é segredo para ninguém. Caso contrário, você é a primeira vez que está pegando aqui, acesse o site do Next ali e dá uma olhada para ver como funciona. Mas, claro, se você é uma pessoa que está começando o front agora e for começar por esse projeto, recomendo você nas aulas onde a gente desenvolve um projeto do zero, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Eu acho que os outros projetos vai ser melhor para você. Tá? Este projeto é um pouco para quem já está avançado e quer entender como que funciona o Next.js com o Tailwind. Então aqui eu vou colocar y vai ser em TypeScript, vou utilizar o slint, Tailwind CSS, pasta CRC, pasta app, vou usar os tipos de import e é isso aí. Para instalar. Essa primeira instalação demora um pouquinho, né? Que é a primeira instalação. É uma landing page bem da hora, certo? Dá pra gente praticar bastante coisa. Tem uns componentes aqui. Então dá pra gente montar uma estrutura bem interessante no Next.js. Aguardar. Beleza, agora vai mais rápido. E pronto, tá instalado. Vou abrir aqui no VS Code. Beleza, tá aqui, ó. Tá aberto. Deixa eu setar as permissões aqui, porque eu sempre tenho problema com permissão aqui no Mac. Você talvez não precise fazer isso, mas se caso você estiver no Mac, é só clicar com o botão direito na pasta, obter informações. Setar aqui a leitura e gravação e aplicar todos os itens incluídos. Beleza? Vamos lá. Beleza, feito isso, agora a gente pode continuar aqui. Vamos limpar umas coisas aqui, umas sujeiras, padrões. Vamos apagar esses extends do Tailwind, apagar o Origin.
Vamos aqui no pasta app para apagar esse favicon. Limpar esses CSS que estão dentro do Global CSS. Aqui eu vou colocar o nome do projeto. Vou dar um zoom aqui só para melhorar. Aqui vamos limpar. Vamos deixar só um Hello Child Y. Certo? Fazendo uma limpa mesmo aqui para a gente poder iniciar. Apagar esses favicons. Eu não preciso. E beleza. Vamos rodar o projeto para ver se está tudo. Opa! npm run dev. Beleza. Prontinho. Já está rodando o nosso projeto. Vamos ver só. Deixa eu só colocar o código no meio aqui, porque eu prefiro. Vamos ver se o Tailwind está funcionando. Aqui. Section. Espera, deixa eu voltar. Section. Flex. WScreen. Como que chama essa extensão de autocomplete com as classes do Tailwind? Ela se chama Tailwind IntelliSense, tá? Essa primeira aqui, Tailwind CSS IntelliSense. Então, instala ela que vai te ajudar bastante nos autocompletes, tá? Ela é bem interessante. O Flex, Item Center, Justify Content Center, tá? Vamos lá ver se está funcionando. Beleza, já está funcionando, já centralizou, então a gente pode começar o projeto, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos começar pelo nosso header, tá? Então aqui eu vou criar uma pasta componentes dentro da pasta app. E aqui, ó, criar uma pasta header. E o arquivo principal desse componente vai ser um index.tsx, que é um de tipo TypeScript, né? Extensão TypeScript. Então export function header return header cabeçalho. Vamos importar aqui no page, que é o nosso index, tá? Vamos ver se apareceu, tá lá. Então vamos começar a estilização. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a gente tem que criar a nossa grid. Por quê? E aqui é onde está se orientando o nosso layout. Então eu vou criar um componente para isso. Então aqui dentro da pasta components, eu vou criar um arquivo, um componente chamado grid container. Export function grid container return. E aqui eu quero criar um componente que eu consiga abrir ele que nem uma tag, igual é o header aqui. Então, vou criar a tipagem dele aqui, interface, grid container props, vai ser um children e React Node. Porque aí eu consigo fazer esse componente dessa forma. E aqui, o que eu colocar dentro do componente é o que vai ser renderizado. Para isso que serve o children, tá? Então, grid container. Vou envolver ele aqui. Importar cabeçalho. Nosso container vai ter a seguinte formatação. Então, vai ser um wfull, né? Vou colocar um max width de 1216, né? Só que como não tem o 1216 aqui, eu vou... Deixa eu só ver se tem. Só para tirar desencargo, tá? Mas eu acho que não tem mesmo. 1200 não tem. Então eu vou criar ele aqui dentro do arquivo de configuração. Eu vou estender, então. Vou estender o max width. Vou denominar como container. Vai ser 1216 pixels, correto? Vou converter para REM. E aqui agora, max width, container, certo? Não está centralizado ainda, então mx alto. Fechou. Só que eu gosto de colocar
um, um padding de cada lado na minha grid. Por quê? Porque na hora que eu estiver lá no mobile, ele dá um respiro. Então eu vou colocar 12 pixels de cada lado. Porém, eu tenho que vir aqui e somar esses 12 pixels de cada lado, vai dar 24. Então 1216 mais 24, 1240. Então, tá aí, tá? Porque aí vai ficar dessa forma. Vou voltar aqui. Vou no 1440. E tá lá, certo? Então, beleza. Nosso grid está funcionando. Porém, eu gosto de, por exemplo, assim, em certos lugares, eu vou precisar adicionar classes somente naquele lugar que eu preciso. Por exemplo, às vezes eu quero colocar um flex no meu container. Eu gosto de fazer isso. Só que dessa forma que tá, eu não vou conseguir sobrescrever. Eu preciso que deixar essas classes padrões e só adicionar mais classes caso eu quiser. Então eu vou adicionar uma lib aqui chamada Tailwind Merge, tá? Que o papel dela vai ser me deixar fazer esse tipo de coisa. Vai dar um merge nas classes do Tailwind, tá? Então aqui, ó, vou criar um atributo chamado className. É como se fosse o atributo de classe, vai ser tipo string. E aqui eu vou concatenar da seguinte forma. Vou chamar o Tailwind Merge. Vou colocar as classes minhas de padrões e vou colocar vírgula className, porque aí agora, ó, o que eu colocar de atributo aqui, ele vai concatenar com essas classes, beleza? Então aqui, ó, só que eu não posso colocar como obrigatório. Tenho que permitir colocar ou não colocar. Então aqui, por exemplo, se eu vim aqui no className e colocar, por exemplo, um background na cor 400, vamos ver se foi. Tô atualizando, olha lá, certo? Eu consigo, mas ele não perde as outras configurações, beleza? Então, nosso componente de grid está criado. Agora vamos começar a estruturar o nosso header. Primeira coisa que eu vou ter uma div que vai englobar o logo e a navegação. Que vai ter esse logo. Vou portar ele aqui com um SVG. Vamos abrir a nossa pasta aqui. Palette UI. Vou colocar aqui na public mesmo, tá? Show. Image, componente image do Next. Como eu coloquei na pasta pública, eu não preciso ficar importando a imagem. Só que eu sou obrigado a colocar o tamanho, né? Então, width é 142. Page 32. Alt. Logo. Certo? Aqui do lado vai ter a navegação, né? E aqui vou colocar como link do Next. href. Products. Resources. E pricing. Beleza? Só que aqui tá faltando os ícones, né? Então, esse Design System usa uma família de ícones chamada Feather Icons, tá? Então, eu vou estar instalando uma lib de ícones que contém essa biblioteca dentro, que é a React Icons. Então, React Icons. Tá lá ela, show de bola. E aqui, ó, eu vou importar. O que eu quero usar é React Icons barra FI, que é Feather Icons. E eu vou utilizar Chevron Down. FI Chevron Down. E aqui do lado eu vou colocar como se fosse o componente, beleza? Tá. Vamos ver se importou, olha lá, tá ali. Então, só vou colocar um size aqui.
Pô, um size de 10, eu acho que 10. Não. Ah, pode deixar esse tamanho mesmo padrão, que eu acho que é o que tá ali mais perspectivo, né? Então todos esses aqui vão ter... Olha lá, vão ter ícones, né? Então, Home, Product, Source, Price. O último não tem. Beleza? Então assim, agora a gente vai começar a colocar a classe aqui. Só que vai encher de classe do Tailwind aqui. Então eu vou componentizar esse item do menu aqui. Então aqui dentro do header eu vou criar um item menu. Import function item menu. E aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui que eu não vou utilizar mais. Vou pegar o mais completo possível aqui, tá? Importar. E vou importar o ícone aqui. Beleza? Então aqui a gente vai ter algumas propriedades. Então tem que passar uma tipagem aqui. Primeiro vai ter o URL. Vai ser uma string. O title pode ser um string. E se ele vai ser um item de drop-down ou não. O que é o item de drop-down? Se ele tem aquela seta ali, que só vou direcionar. A gente não vai fazer o drop-down, mas é só para a gente simular como seria o comportamento desse componente. Então aqui eu vou pôr res drop down do tipo boolean, tá? E ele não vai ser obrigatório. Então aqui eu vou passar URL, title e res dropdown. Então aqui no HF eu vou passar URL, o title aqui. E se existir, se for true, eu quero que renderize o meu ícone. Beleza? Então vamos importar aqui. Vai ser o URL, title, home, e ele não tem o drop-down. Próximo. Aqui vai ser o products. Só vou colocar aqui uma URL fictícia e ele tem o drop-down agora. O resources. E o último é o price, ele não tem. Beleza? Vamos lá. Agora a gente pode estilizar ele, né? Porque aí a gente estiliza num lugar só. Entendeu a ideia de encapsulamento? Então é basicamente isso. Então aqui, vamos colocar flex. Item center. Vou jogar um pro lado do outro. Um gap de 8. Olha lá, jogou. Deixa eu pôr no modo dev aqui. Fonte semi-bold. E a cor aqui, Gray 600. Eu vou estender as cores também. Conforme a gente for colocando, eu sei que o Tailwind tem o Gray 600, mas não é esse tom de cinza. Eu quero manter a fidelidade. Então a gente vai sobrescrever. Então aqui eu vou pôr Colors. Vai ser o Gray 600. E aí aqui, ó. Class Test. Opa. Teste Gray 600. Beleza? Olha lá. Aqui no chevron, aqui no ícone, eu vou colocar a cor também, que vai ser o Teste Gray 600. E é isso, tá? Então o componente aqui ele tá pronto. Só vou inserir um hover também. O hover eu vou colocar uma opacidade. Quando eu passar o mouse, eu quero que ele pegue 50%. Olha lá, para ficar assim. Um transition na opacidade. Certo?
Não terminou o componente. Outra coisa que eu gosto de organizar também é não deixar um debaixo do outro assim. Eu gosto de criar um map. Então, eu vou criar um objeto aqui, menu items. E aqui eu vou pôr o seguinte, ó. URL, title. E se ele não drop down ou não, né? Então eu vou pôr false. Aqui vai ser products. Ele tem. Aqui é o resources. Tá completando para mim porque usa essa extensão aqui, ó. Essa Codium EA Code Autocomplete, tá? É um IA para poder ele meio que prevê o que eu vou digitar, entendeu? Então ele já autocompleta para mim. E aqui o último é o price. E agora o código foi bem mais limpo assim, ó. Então eu venho e posso apagar tudo. Coloco o map. Aqui vai ser o URL, title dropdown. Eu acho que deu ruim aqui, acho que tá faltando um, quer ver? Por isso que às vezes eu não gosto de completar. Então, esse URL, title, dropdown. E beleza, agora eu pego o meu item menu e jogo aqui. Vou chamar um aqui, colocar como index aqui. Não é o mais recomendado, mas para este caso que é mais simples a gente pode. Beleza? Então, o código é limpo, olha para você ver. Aqui em cima eu chamo um objeto, fica mais organizado, né? E ali a gente colocou todos os itens. Só que só faltou o que aqui? O has dropdown, o atributo dropdown, que está fazendo essa flag. Fechou! Beleza, essa parte aqui terminou. Vamos colocar agora essa imagem aqui do lado. Portar ela aqui, um avatar. Avatar. Tá com tamanho 40. Vou criar uma div aqui em volta, como se fosse uma máscara. Avatar.jpg. Dá um zoom aqui, que às vezes está bem pequeno para você. 40 por 40 avatar. Certo? Então vamos estilizar. Primeira coisa, o header aqui. Vou colocar ele com position stick. Top 0. Zindex 50. BG white. Aqui vai ter um border bottom com gray 100. Então vamos estender aqui. Então border B gray 100. Olha lá, certo? Altura 80. Aqui eu vou pôr um W full, um range 80 pixel, certo? Aqui no container eu vou colocar um flex e center justify content space between, certo? E vou dar um flex, aí tem center também e vai ter um gap aqui. Separação de 40, então gap 10. Navegação, mesma coisa, flex, item center e um gap de 32, um gap 8. Beleza? E aqui eu só vou jogar um flex, item center para poder centralizar o menu. Tá lá. Fechou?
Vamos ver como é que tá aqui. Beleza. Agora vamos para nossa Section Hero. Tá, o header a gente terminou. Vou criar uma pasta aqui chamada Section Hero. Import function Section Hero. Return Section. E vamos importá-la aqui embaixo do header. Aqui, como é dois componentes, eu tenho que renderizar um. Então, colocar o fragment do React, que aí para de dar erro. Beleza? Lá. Vamos focar aqui agora. Como nosso padrão. Grid container. E vamos começar a estruturar o HTML. Então, a div que vai englobar englobar esse texto aqui. E aqui eu vou ter outra div que eu vou criar isso aqui, mas primeiro eu vou colocar o H1. Fechar isso aqui. Olha lá. P. Certo? Aqui eu vou criar vamos criar como componente aqui dentro. Chamar ele de tag feature. Tag feature. Como que vai ser a estrutura dele? Uma div aqui em volta, colocar esse new feature numa span e este aqui num botão, né? Porque é check out the theme dashboard. Então aqui eu vou colocar vou pôr num botão. Vamos pôr uma tag mesmo. Tá bem simples mesmo. E aqui vai ser um ícone que é o arrow right. Então deixa eu import arrow right. E vamos importar esse tag feature aqui, ó. Beleza? Vamos utilizar esse primeiro, depois a gente continua. Tá lá. Certo? Então, ó, vou dar um teste align, vou dar um teste center para centralizar o que é texto aqui, né? Vou dar um padding top de 96 aqui na seção. Tem 96 aqui. Tem 24. Beleza. Olha lá. Show de bola. Vamos utilizar o H1. Então, teste. Vamos pôr 60 pixels. Que não tem 60 pixels. Vou até ver aqui, ó. Tenho certeza que não tem 60. Não, tem sim, ó. 6XL. Semi-bold. E o Gray 900 é a cor. Então tem que estender. Então a gente vai estendendo dessa forma, tá? É o Gray 900? É. Gray 900. Beleza? Vou até deixar aberto aqui, ó. Certo? Então aqui vai ser o teste Gray 900. Margem top 16 em cima e 24 embaixo. Então MT4, MB6. Certo? O P agora. Que é um teste LG, não XL no caso, né? Que é 20 pixels. Teste Gray 600, deixa eu ver se eu estendi, já estendi, então. Teste Gray 600. Um line range de 150%, então aqui eu posso pôr 1.5, que é o 6.
ele dá o line range. E um max width de 768. Eu tenho aqui, ó, max width 768 é o 3XL, olha lá, certo? E aí, MX alto. Beleza? E vou dar um margin bottom 48. MB 12. Ah, não. Deixa eu ver. Será que eu coloco? Ah, coloco. Já põe aqui dentro. Show de bola. Vamos utilizar esse tag feature aqui. Então, o tag feature vai ser o seguinte. Vou colocar um inline flex. Item center. Um gap 3. Um background padding P1, né? Que é um padding 4 pixels em todos os lados. Só que no pad right vai ser de 10 pixels. Olha lá, 10 pixels. O background aqui, ó, vai ser o brand 50, tá? Então, brand 50. PG brand 50. Vamos ver como é que ficou, olha lá, certo? Vai ser um border radius de 16 pixels. Rounded de 2XL. Beleza. Vamos dar um flex nesse item aqui, tá? Olha lá. Vamos utilizar o feature. O feature vai ter um background na cor branca. Um inline block. Vai ser... Deixa eu ver a altura que ele tá aqui. 24. Vamos pôr um range 6 nele. Certo. Um padding de 10 pixels nas laterais, na direita e na esquerda. Um border radius de 16. Então, rounded 2XL. TXS. Não, é SM. Font medium. E brand 700 a cor. Da hora eu fecho, não é para fechar. Vou usar muito aqui. Brand 700. Certo? Então aqui, ó, PG brand 700. Opa, não, pera aí. Não, é a cor do texto. Text. Certo? Acho que é aqui, ó. Vamos pôr um line range de 20. Só para ficar certinho ali, ó. Cadê? Line range 1.4. Acho que é o aproximado, né? 1.5 aí fica... Ó lá. Beleza? Agora aqui, ó. No A. Gap 4. Esse é um gap 1 no caso, para separar. E a fonte é a mesma que eu usei aqui, ó. Então vou até copiar. Teste, fonte medium, brand 700. Olha lá, beleza? Show de bola. Agora vamos fazer os CTAs ali. CTAs. Posso fechar essa tag feature que eu já criei ela. Aqui eu vou criar também um outro componente chamado área CTAs. Área CTAs, return, div,
Criar dois botões. Um vai se chamar Demo e outro Sign Up. Aí aqui embaixo. Certo? Então, bora lá. Aqui eu posso até fechar. Não, posso fechar ainda não. Calma aí. Flex. Item Center. Justify Content Center. E um Gap 3 para separar eles. Esse primeiro botão, utilizar ele. Algumas coisas vão ser iguais para os dois. Então aqui, ó. Deixa eu ver a melhor forma da gente montar ele. Vamos montar com padding. Vamos lá então. Aqui, ó, vai ter 16 pixels em cima e embaixo e 28 nas laterais, certo? Acho que esse aqui é a mesma coisa. Olha lá, 16 e 28. Então, PY4, PX 7. Este vai ter uma borda. Deixa eu pegar a borda dele. A border Gray 700. Deixa eu ver se eu estou estendido. Não. Border Gray 700. Rounding de 8 pixels. Então, rounding LG, certo? O texto já vamos utilizar. Teste LG. Font semi-bold. E Gray 700. Eu acho que eu já importei, né? Já. Teste Gray 700. Esse mesmo. Não, pera aí. Essa cor não. Uai. Será que eu coloquei essa cor no lugar errado? 600. Vamos pegar ela aqui e trocar no Gray 700 aqui. Se depois eu vejo aonde que vai ficar diferente, tá? Aqui que ficou diferente, quer ver? Não, Gray 600, tá certo. É isso mesmo. Vamos seguir aqui. Beleza. Então a borda ali vai ser Gray 300. Vou pôr antes aqui, ó. Gray 300. Assim, certo? Tem um ícone aqui do lado do botão. Eu vou chamar ele aqui. Port from. É o, acho que é Play FI Play Circle. Olha lá, certo? Flex, Item Center. Um gap de 12. Um gap 3. E o ícone ele é maior, o ícone 24. Então, size 24. E a cor aqui é o Gray 700. O hover aqui, eu vou criar um hoverzinho. BG Gray 100. Vamos ver como é que vai ficar. Então, beleza, ficou ótimo. Transition Colors. Show.
Agora vamos copiar algumas configurações aqui, ó. O gap, não. Como é que fala? Padding tá certo. Rounding de LG, texto LG, fonte semi-bold pode repetir. Correto. E aqui a gente vem e coloca um background, que é o Brand 600. Deixa eu ver se eu importei o Brand. Brand, não. BG Brand 600. Certo. Aqui, ó. Brand 600. E a cor do texto, Test White. Test White. Certo? Over. BG Brand 700. Só vou escurecer um pouco. Transition Colors. Beleza, ó. Agora, aqui vou dar um margin bottom 64 no área CTAs. Então vai ser margin bottom 16, certo? Show. Vamos lá. Beleza, área CTAs. Show. Test Center. Agora eu vou colocar a imagem ali, tá? Vou exportar ela. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, ó. Tamanho de 1216 é o que eu preciso. Exportar em SVG. Vou pôr o MacBook. Importei? Não. 1216 por 480. Olha lá, certo? E agora tem um traço aqui, ó, bem embaixo. Deixa eu só chegar mais perto para pegar ele, que eu tenho que colocar ele dentro da grid, logo embaixo da imagem, ó. Peguei. É Gray 200. Eu acho que eu não tenho Gray 200 aqui, ó. Certo, certo. Então, aqui eu vou colocar um HR. Ele já vai encaixar lá onde que ele precisa. E aí aqui, ó. Border. Gray. Vamos só testar para ver se é o border mesmo que eu utilizo. É isso mesmo. Então é o Gray 200. Certo? Então, próxima sessão agora. É a de... Acho que vai dar mais de 1 hora, viu? Não vou cumprir minha palavra não, que eu quero é terminar essa sessão, essas duas sessões aqui, tá? Então, sessão de companions agora. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para trás. Acho que eu esqueci o hover aqui nesse check aqui. Então, tag feature. Aqui, ó. Colocar um hover. Opacity 50. Transition. Opacity. Olha lá. Certo? Então, show de bola. Agora, posso ir tranquilo para a próxima sessão. Section. Companions. Index. Importar ela aqui. E beleza, vamos lá. Grid container. Aqui vai ser um... Posso colocar um P. Sem problema nenhum.
E aqui vai ser as imagens. Então eu vou colocar as imagens dentro de uma div. Layers. Sisyphus. Circles. Catalog. Quotient. Então vai ser o seguinte, ó. Primeira imagem é o layers. Width. Age. Vou colocar sem nada aqui. Não, vou colocar aqui só pra gente preenchendo. 146 por 48. Próximo, Sisyphus. Sisyphus. Circles. Circles. Peraí, o que eu fiz? Ah, tá, apaguei o catálogo. E quotient. Tá ali. Tá? Só que eu vou ter que mexer no tamanho delas, porque não é esse tamanho aqui. É 169. A altura tá certa. Aqui é o 183 por 44. Catálogo 160 por 48. E quotient 187 por 44. Beleza? Agora bora estilizar. Aqui, ó. 96 em cima e 96 embaixo. Então, px. Peraí. px 96 é o 24. Ué. Será que eu fiz? Será que eu importei? Ué. Eu sei que eu fechei alguma coisa aqui que eu não sei o que eu fiz. Espera aí. Ah, não. Tá certo. É PY. Ah, tô viajando. Aí, ó. Certo. Vou fechar isso aqui que eu tô ficando pouca área. Coloquei o zoom aqui só para ficar bem legível para vocês. Aqui vai ser Test Center, Test Gray 600, fonte medium e o margin bottom de 32. Margin bottom 8. Não, no caso, margin MB8. Beleza. Agora aqui, ó, Flex, aí tem Center, Shify, Space Between. Vai jogar uma imagem por cada canto e vai espalhar ali, tá? E agora tem aqui também o nosso HR, né? O HR, vou ver o que vai acontecer com ele. Quer ver? Vou colocar ele aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Vou tirar vou postar um padding top de 24 aqui, certo? E aqui nele, ó, margem top 24. Pode ser outra forma de fazer, com certeza, mas não tá errado não, tá? E aqui é border gray 200. Certo? Próxima seção, features.
Então aqui, deixa eu fechar. Section Features. Features Return Section. Create container. E aqui eu importo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar o padding aqui, ó. 96,5 embaixo. PY24. Lá. Beleza? Vamos colocar aqui agora uma div para englobar aqueles textos ali, né? Que é esses titles. Então aqui eu vou colocar feature small H2 e um P. Certo? Vamos utilizar isso aqui primeiro. Test center e um margin bottom 64. 64. Esse small aqui pode ser um block. Vou pegar a formatação dele. Print 700. Contexto base. Text range 700. Semi-bold. E um margin bottom de 12 pixels. H2. Test center. Font size 36 pixels. XL. Text gray 900. E tem também um letter space. Então é tracking. Vamos para o aproximado. 0,72. Não vai ter. Então vou ter que vir. Colocar valor estádio. Tracking 0 menos 0,72 pixel. Beleza? E fonte semi-bold. É isso mesmo, né? Semi-bold. Com margin bottom de 20 pixels. Que vai ser 5. Só pra gente não esquecer, pra gente manter a fidelidade do layout, você não pode estar notando, mas eu tô notando que tem uns serrilhados em volta da fonte aqui, em tudo, nas imagens, tudo. E tem como a gente consertar isso, é que eu esqueci de fazer. Então vamos lá no layout, e aqui no body, vamos concatenar essa fonte aqui, e vamos colocar anti-aliased. Essa propriedade vai deixar tudo em, vamos dizer, em HD, tá? Então o site fica bem mais... com menos serrilhado, né? Então talvez você não pode estar vendo aqui, mas para mim fica muito visível, tá? Então vamos continuar. Beleza, foi, agora é o P ali. Teste XL com 150%. Teste Gray 600, eu acho que já até completou para mim aqui. Com Max Width. Max Width de 3XL. Isso mesmo. Olha lá. E um MX foto. Fechou? Show de bola. Agora vamos fazer essa listagem aqui. Você pode ver que eles têm um padrão, né? Então se tem um padrão, componente. Por que padrão? Tem ícone, texto, título e descrição. Então a gente vai criar um componente aqui. Então aqui, ó, criar uma div. E aqui dentro do section feature, após componentes, eu vou chamar um item feature.
item feature turn div e vou importar lá. Beleza? Tá ali. Então vamos montar ele primeiro, né? Então vai ter um ícone aqui. Eu vou colocar ele numa div, já a gente utiliza ele. Vou colocar um H3, que é o título, e a descrição, que vai ser um P. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, na div que engloba todos eles. Teste align center. Vai ser um max width 384, a gente tem esse max width. 384. Só que eu vou pôr um W full aqui antes. Beleza? Vou estilizar aqui o ícone. Aqui, ó, vai ser W6, Rage 6, que é 24 por 24. Vai ser um background na cor Brand 100. Eu acho que eu não tenho Brand 100. Tem que importar ele. Lá, Brand 100. Certo? Rounded ou MX alto e um border do Brand 50 de 8 pixels. Border 8 pixels. Um border Brand 50. Só que ficou muito pequeno, né? Então é 48 por 48. Eu que tô viajando aqui. Então é W12. Olha lá. Agora ficou certo. Show. Eu já não coloco o ícone. Margin bottom 5. Vamos utilizar aqui o... Já não coloco o ícone. Aguenta aí. Teste Gray 900. Teste XL. Fonte medium. E com 1.5 aqui de 1.5 Fabric 1.5 de line range, certo? Margin bottom de 8, então MB2, beleza. Agora aqui teste gray 600, line range 150, então Leadings 1.5, Leadings 6. Beleza? E agora a gente coloca o ícone. Então esse ícone vai ser o MEI. Então eu vou importar ele aqui, ó. Port from React Icons /FI. Então aqui vai ser o FI meio. Beleza? Tá lá. Então vou dar um size nele de 24. E a cor é o Brand 600. Teste Brand 600. Olha lá. Centralizar, flex, item center, justify content center. Certo? Tá pronto o nosso componente. Só que agora eu preciso criar as propriedades deles para poder, tipo, alterar o ícone e o texto dessa forma. Então aqui, ó, vai ser o seguinte: interface, feature props, vai ser icon, que vai ser um React Node, porque eu vou renderizar aquele componente, esse componente aqui inteiro lá, tá? Eu vou renderizar ele, então pode ser um React Node. Vai dar certinho. Um title e um teste.
Então aqui vai ser icon, title e teste. Title vou colocar aqui, que depois eu vou chamar isso aqui lá, já eu recorto. Title aqui. E o text aqui. Beleza? Então, a gente está pronto. Agora eu posso vir recortar. Agora ele vai estar vazio ali e a gente vai começar a chamar ele. Então, icon. Tem que importar aqui. Ah, tá faltando mais coisa. Aqui vai ser o title. Share in the box. E o text vai ser esse aqui, ó. Beleza? Agora a gente pode vir aqui, ó, e colocar 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pera aí, deixa eu organizar isso aqui. Beleza, tá ali. Vamos fazer o seguinte. Colocar a melhor forma. Pô, grid, vamos trabalhar com grid cos 3. Fazer 3 colunas, olha lá. Um gap no eixo X de 32, então gap X8 e embaixo 64, gap Y64, que é 16, certo? Olha lá. Agora vamos trocar os textos, falta só isso para finalizar. Passou de 1 hora, mas praticamente a gente conseguiu montar, né? Vamos só alterar texto e ícone aqui agora. Então a gente pode finalizar a aula. Vou trocar aqui rapidão. Faço o mesmo. Eu vou deixar o link para você tudo certinho aí desse Figma, tá? Para você copiar aí. Você seguir o que a gente está fazendo junto aqui, tá? E mais um recado importante, hein? Não esqueça de curtir, não. Fortaleça o canal aí, porque tô fazendo com muito carinho. E eu gosto de trazer conteúdo toda semana. Então compartilhe com os amigos aí que tá perdido. Front-end, que não sabe, que não tá conseguindo fazer um front-end bem feito, que tá perdido. Compartilha com ele aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Connect. E você quer ter facilidade de fazer front-end também? Então conheça o CodeBoost. A formação que eu criei aí, pensando justamente para quem tá querendo aprender a fazer um front-end bem feito, seguindo certinho as estratégias para poder seguir um layout bem, vamos dizer, pixel perfect. Esse aqui, ó, vamos trocar os ícones agora. Esse aqui é o Zap, então FIZAP tá ali. Esse aqui é o Bar Chart 2. Bar Chart 2. Esse é o Smile. FI Smile. Aqui é o Command. E o último é o Message Circle. Beleza? E finalizamos essa primeira parte. Olha para você ver, ó. Tailwind bem organizadinho, sem segredos, que é um ótimo exercício para você botar em prática o Tailwind. Você que está curioso para aprender o Tailwind. Eu era um cara que criticava bastante até eu usar. Depois que eu comecei a usar, nunca mais fiquei sem, né? Você fala, pode chegar o cara aí que é o, vamos dizer assim, um sênior, olhar fazendo e falar, tem outras formas de fazer, tem. Concordo com você. Mas o intuito dessa sequência de vídeos é mostrar para quem não sabe, certo? Se familiarizar com o Tailwind e ver que isso aqui é muito bom, tá? Agiliza demais a codificação. Como é que fala? A documentação do Tailwind é muito boa, então tudo que você quiser aqui, ó, você tem de pesquisa em relação à cor, tá muito completo.
Você não sabe fazer uma coisa, você pesquisa, por exemplo, ah, não sei inserir gradiente com Tailwind. Existe classe para gradiente? Tem. Aqui, ó. Consigo montar gradiente com Tailwind. Beleza? Então, a gente pode finalizar a primeira parte, tá? Nas próximas aulas a gente vai desenvolver as sessões restantes, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o canal, clicar no sininho aí para você receber as notificações das próximas aulas. E é isso, te vejo nas próximas aulas. Valeu!